Deus quer que você reine. Cristo é a nossa redenção. Deus é justo e faz o pecador justo. A seguir no programa de hoje. A vontade de Deus é que você veja como Ele vê. Houve um sacrifício perfeito por todos os nossos pecados. Deus amou o mundo e deu seu Filho. Seu Filho na cruz levou todos os nossos pecados em seu próprio corpo. Foi Deus que nos amou. Foi Deus que deu o seu Filho. É Deus que nos quer livres da consciência do pecado, porque Deus quer que nos aproximemos dele com verdadeiro coração e inteira certeza de fé. Hoje com o pastor Joseph Prince. Como vocês estão, irmãos? Glória a Deus. Este ano é um ano especial para todos nós. Deus tem falado conosco e nos deu o tema para este ano, porque Ele fará grandes coisas na sua vida. Qual o tema? Assista o vídeo. Amém. Glória a Deus. O ano da sua restauração.
o ano da sua restauração para cada um de nós. Lembre-se que quando Deus restaura, é sempre em quantidade e qualidade melhor do que antes. Se você perdeu um ente querido, ou você terminou com o namorado, não quer dizer que Deus vai dar 7 namorados, mais um que vale por 7. Antes de continuarmos, eu gostaria que você assistisse o vídeo de um testemunho de uma celebridade muito preciosa que foi impactada pelo Evangelho da Graça. Ele voou de Los Angeles para a igreja Lakewood, onde meu amigo Joel me pediu para pregar naquela manhã, só para participar do culto. Eu quero que você relaxe e assista esse testemunho. For me, it's so hard, because our schedule during the season, traveling, we play 162 games during the year. To be able to watch the service whenever I can, it's just a blessing. It's almost like bringing church to your own home. His ministry, what he's doing on this earth is just amazing. And just a simple CD, popping it on the car, hearing his ministry whenever you can watch it on TV. We record most of his service so we can watch it late at night. And it's just truly been a true blessing. I think the revelation that's happening through his ministry, the way he unveils Jesus, for as long as I had been saved, had never fallen in love with Jesus the way that I have, being able to see more of him through Joseph Prince's ministry. It is an endless opportunity for learning, I believe, that he's bringing to the world, because it's fresh and it's new and it's holy. Pastor Prince, it was a blessing to be able to meet you, and I think that my family is very grateful for your ministry and the way that you are unveiling Jesus to this world and to each person individually, and your message of grace is like no other we've ever heard. So we're very grateful and blessed to be able to have you in our lives on a daily basis. Yeah, thank you so much for taking the opportunity. I know your schedule is so busy to come to the United States, obviously, and preach here at Lakewood Church. It's been a blessing what you've done through your ministry, and congratulations on your new church too. Be blessed. Bem-vindos à Igreja New Creation. Albert Pujols e sua linda esposa Didi. Bem-vindos. Esse irmão é especial. Quando eu estive na igreja Lakewood, em Houston, ele voou de Los Angeles para Houston, só para estar no culto. Desta vez, ele voou dos Estados Unidos para estar conosco neste culto. O que dizer, irmãos? Eu tive a oportunidade de conhecê-los e estar com eles ali na igreja de Lakewood, em Houston, Texas. E o pouco tempo que passamos juntos lá, ele é um jogador muito premiado na liga de beisebol nos Estados Unidos. Por 3 vezes foi o melhor jogador. Por 9 vezes recebeu o prêmio All-Stars. E a lista continua. Ele é conhecido como o LeBron James do beisebol. Se colocarmos de lado todos esses prêmios e olharmos somente para a pessoa, chegaremos à conclusão que o seu objetivo principal é glorificar a Cristo Jesus. Ele está acompanhado da sua querida esposa. Por trás de todo homem bem-sucedido tem uma mulher. Ela carrega um peso importante. Quando ela compartilha e fala, a palavra hebraica para glória é kavod. A forma como ela compartilha é muito impressionante e impactante. Somos muito gratos por tudo que Deus tem feito na vida dele como jogador e celebridade no beisebol. Mas o mais importante é que eles amam crianças e têm um ministério para alcançar as crianças, fazem algo incrível para o Senhor. E eu digo, irmãos, que ao final de tudo,
Uma verdadeira celebridade é alguém que tem Jesus no centro de sua vida. Essa é a razão porque são tão abençoados. Não existem escândalos, só os invejosos. Amém? Que vida e que testemunho para a glória de Jesus. Eles têm lindos filhos. Eu encontrei o seu filho precioso e eu disse, que bênção, eu queria que o meu filho Justin fosse como esse menino, tão comportado, tão culto, tão educado. E eu disse, Justin, um dia vai ser assim. Agora ele só quer correr. O verdadeiro sucesso é quando sua família está servindo ao Senhor. Amém? Alguns têm sucesso em público, mas um fracasso em casa. Vocês honram e trazem glória para o Senhor, e por isso eu agradeço a Deus pela presença de vocês aqui. Vocês são verdadeiros amigos. Você está pronto para a palavra de Deus? Vamos continuar de onde paramos, mas antes disso, vamos recapitular aquilo que nós aprendemos a semana passada. Lembre que Deus quer que você conheça as 3 coisas importantes em Hebreus capítulo 10, porque isso nos dará um fundamento sólido para nos aproximarmos com certeza de fé. Existe essa ideia em alguns círculos do cristianismo que dizem que se mantivermos as pessoas em dúvida quanto à salvação delas, se você as deixar inseguras quanto ao perdão de seus pecados, você poderá ajudá-las a ser mais santas, mais zelosas, mas não existe nada mais distante da verdade. Deus quer que nos aproximemos. Vejamos Hebreus 10 mais uma vez. Aproximemo-nos de Deus com plena convicção de fé. Em outras palavras, não podemos nos aproximar duvidando. Se os nossos pecados foram perdoados, não nos aproximar pensando que talvez estamos salvos, mas perdemos a salvação. Deus quer que nos aproximemos com plena convicção de fé. Aproximemo-nos com um coração sincero e com plena convicção de fé. Existem alguns segmentos que querem desprezar ou zombar dos cristãos que têm plena convicção da salvação. Eles dizem, ninguém sabe se é salvo, ninguém sabe. Ouvi certa vez um pastor dizendo, se alguém é salvo ou não é, eu não sei. Nem sei se eu mesmo sou salvo. Algo está errado se nem o pastor está seguro. Mas a Bíblia diz, essas coisas foram escritas para que saibais que tendes vida eterna. Amém? Fé não lida com conjecturas, com incertezas, mas é plena convicção de fé e com um coração sincero. Antes, vamos recapitular o que aprendemos. Hebreus capítulo 10, versículo 1. A lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir e não a realidade dos mesmos. É como uma fotografia. Quando viajo, levo uma foto da minha esposa. Não é minha esposa, é uma foto dela, certo? Imagine se eu voltar e ela está lá, ela mesma em pessoa, e eu continuo beijando a foto e não a beijo. Algo está errado. Todas as ofertas do Antigo Testamento, a oferta queimada, a oferta de cereais, a oferta pacífica, a oferta pelo pecado, são figuras, são sombras de uma substância. São tipos do antítipo, Cristo. Amém? E o versículo continua, mediante os mesmos sacrifícios repetidos ano após ano, no Yom Kippur, que é o dia da expiação celebrado todos os anos, repetidos ano após ano, não conseguem aperfeiçoar os que se aproximam. Jamais, através desse sacrifício, poderiam fazer alguém perfeito. Se ler o capítulo anterior, vai ver que perfeito não segundo o nosso comportamento, mas perfeito segundo a nossa consciência. Deus quer que sejamos perfeitos em nossa consciência. Quando nos aproximamos, não podemos ter consciência do pecado. Alguns dizem, pastor Prince, o senhor prega que não temos que ter consciência do pecado. Não sei eu que prego. É a Bíblia que nos ensina que temos que nos aproximar sem consciência do pecado. Vejamos o versículo 2. Se pudesse fazê-lo, não deixariam de ser oferecidos, pois os adoradores, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais se sentiriam culpados de seus pecados.
Ou seja, se os sacrifícios do Antigo Testamento funcionassem, as pessoas, os adoradores, não teriam mais consciência do pecado. Que ensinamento é o oposto daquilo que temos sido ensinados? O sacrifício de Cristo funcionou. O sacrifício que Cristo fez uma vez por todas foi eficaz. Amém? Pois os adoradores, tendo sido purificados, a palavra uma vez aqui é rapax no grego, uma vez por todas. Os adoradores, uma vez por todas, foram purificados por um sacrifício de Cristo. Não temos mais culpa pelo pecado. Se você tem uma dívida com alguém e você encontra esse credor e você tinha que ter pago a sua dívida, mas não pôde pagar, você evita esse credor. É isso que está acontecendo no mundo. O povo evita a Deus. Não querem falar sobre Deus porque têm consciência do pecado em suas vidas. Eles pensam, eu pequei, Deus é santo, é melhor que eu não reconheça a realidade da existência de Deus. Vou me convencer que Deus não existe, e se Ele existe e está em algum lugar, eu não quero me aproximar dele. É disso que o mundo sofre, tem consciência do pecado, e a consciência não pode mentir. Sua consciência, quando você peca, diz que você errou. Todos no mundo temos essa consciência, temos em função do conhecimento do bem e do mal, isso é nossa consciência. O homem adquiriu essa consciência quando comeu do fruto proibido. Amém? O homem caiu. Agora tem uma consciência. Mesmo quando ele tenta reprimi-la, ela ainda fala. O homem tenta ao máximo reprimi-la com seu estilo de vida, mas a consciência sempre está presente. Onde vai, ela o acompanha. Vamos lidar com isso do jeito de Deus. A vontade de Deus é que você veja como Ele vê. Houve um sacrifício perfeito por todos os nossos pecados. Deus amou o mundo e deu seu Filho. Seu Filho na cruz levou todos os nossos pecados em seu próprio corpo. Foi Deus que nos amou. Foi Deus que deu o seu Filho. É Deus que nos quer livres da consciência do pecado, porque Deus quer que nos aproximemos dele com verdadeiro coração e inteira certeza de fé. Amém. Deus não quer que nos aproximemos com medo. Existem cristãos hoje que se aproximam de Deus com medo. Temem que Deus os fulmine se aproximarem. Eles se aproximam de Deus com o pecado. Existe algo na vida deles que eles não estão seguros se confessaram a Deus ou não. O que fazem? Vão a Deus, fazem seus pedidos bem rapidamente e saem da sua presença. Não estão confortáveis com Deus. Depois se encontram com um amigo, se sentam para tomar café com este amigo e gastam 5 horas conversando com ele. Esse amigo não é perfeito. Um dia pode se tornar inimigo. Pode um dia falar mal dele. Esse amigo é imperfeito, Deus é perfeito. Deus ama você com amor eterno. Deus é perfeito, Ele não vai mudar amanhã. Se nos amar custou a Ele tanto na cruz, você pensa que Ele vai parar de nos amar? Depois de pagar um preço tão alto? Ele nos ama com amor eterno. Nós temos dificuldade porque não nos ensinaram a verdade. Crer corretamente sempre nos leva a viver corretamente. As pessoas temem que a mensagem da graça produza licenciosidade. Mas a Bíblia diz que quando Israel se submeteu à lei no Monte Sinai, eles disseram, tudo que Deus nos ordenar, nós poderemos cumprir. Logo a seguir, fazem um bezerro de ouro. Quebram imediatamente o primeiro mandamento. Cometem idolatria. Quando você se submete à lei, está fadado a quebrá-la. Deixe-me ajudá-lo a entender o que é lei e graça. Lei é definida como exigências. Graça é definida como suprimento. Sob a lei, Deus exige justiça de você. Na graça, Deus supre justiça para você. Todos os dias, quando você acorda, de que está consciente? Que está sob o seu suprimento, sob a graça, ou está consciente das demandas da vida? Tenho que cumprir essa meta, tenho que fazer isso, fazer aquilo. Você está consciente do suprimento ou da exigência? Um desses vai fazer você ficar estressado. O outro vai produzir vida e descanso. Dirigindo aqui,
para a igreja. Eu orei e disse, Senhor, eu estou grato por tudo que vou encontrar hoje, não somente a pregação, mas também tudo que vou passar no dia de hoje. Eu recebo o seu suprimento de sabedoria, suprimento de forças, suprimento de graça. Eu tenho mais para receber do que eu preciso para viver. Deus nunca prometeu suprir suas necessidades de acordo com as suas necessidades, mas diz que Ele suprirá as suas necessidades de acordo com as suas riquezas. Se comparar com suas riquezas, suas necessidades serão minúsculas. Quando Deus supre, como no caso dos 5 pães e 2 peixinhos, quando Jesus começou a suprir, sobraram 12 cestos, depois de 10.000 pessoas comerem, ou talvez 15.000, incluindo mulheres e crianças. O fato é esse, irmãos. O suprimento de Deus sempre excede nossas necessidades. Deus sempre responde mais do que pedimos. Ele responde infinitamente mais do que aquilo que podemos pedir ou pensar. Quando Jesus caminhou na terra, a acusação mais frequente que saiu dos seus lábios para os seus discípulos, não para o mundo, não para os fariseus, ele chamou os fariseus de raça de víboras porque justiça própria provoca ao Senhor, mais que qualquer outra coisa. Você me escuta? Mas para os seus discípulos, sua acusação era, ó homens de pouca fé. O que é fé? Receber. O que é amor? Dar. O que é fé? Receber. Quando dizia homens de pouca fé, como se estivesse dizendo, eu tenho tanto, por que recebem tão pouco? Sou tão rico, por que vocês recebem com mãos miseráveis? Sou tão grande, por que creem por tão pouco? Amém? Igreja, lembre-se que Deus supre, mesmo para os nossos pecados existe suprimento. Quando Cristo veio e morreu na cruz, Deus pagou pelos nossos pecados. Não somente pagou, mas pagou com sobra. Se soubermos o valor de nosso Senhor Jesus Cristo, sabemos que pagou com sobra. Se eu devesse a alguém $10.000 e aparece um benfeitor que é alguém que é extremamente rico e ao invés de pagar somente $10.000, ele paga $1 milhão. Pagou mais do que eu devia. Eu vou ficar com medo do meu credor? Não, eu vou procurar, porque ele teve lucros por causa de mim. Ele foi abençoado por causa de mim. Eu vou dizer, rapaz, vem cá, onde está a minha recompensa? Não me evite. Não fuja de mim, amém? Quantos entendem isso? Cristo foi um pagamento excessivo por todos os meus pecados. Pode colocar todos os pecados juntos, de todas as pessoas que vivem, viveram e vão viver no mundo, junte tudo e compare com o valor de Cristo. Cristo vale bem mais. Foi um pagamento excessivo. Amém? Portanto, quando me aproximo de Deus, não existe mais consciência do pecado. Sacrifício perfeito é igual a consciência perfeita. Meu comportamento não é perfeito, mas minha consciência é. Minha consciência tem que ser tão perfeita quanto o sacrifício. Digamos que o meu benfeitor pagou toda a minha dívida e eu ainda não acredito que ele pagou. A dívida vai permanecer na minha consciência se eu não acredito que ele pagou? Sim. Muitos crentes estão nessa posição. Eles não creem que foi pago. Por isso se aproximam de Deus com a consciência do pecado. Vocês entendem isso, igreja? Se aproximam de Deus cheios de dúvida se são aceitos, tentam impressionar a Deus com as suas obras e realizações, no lugar de descansar no que Cristo fez, e o que Cristo fez produz boas obras, não obras mortas. Amém, igreja? Assim, a Bíblia diz que os adoradores, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais se sentirão culpados dos seus pecados. Vejamos as 3 coisas importantes. Vamos ao versículo 2. Se compararmos o versículo 2 com o versículo 3, vamos ver que no versículo 3 diz que nos sacrifícios existe uma recordação anual dos pecados. Quando sempre que nos aproximamos de Deus, falamos dos nossos pecados, não é isso uma recordação? Você vai a Deus e sonda seu coração para buscar pecados. E depois de sondar, vê tantas coisas que não tem forças para adorar.
Você tem que olhar para aquele que fez possível que nos aproximemos com sincero coração e plena certeza de fé. Olhemos para o nosso coração ao invés de olhar para ele. Você sabia que as pessoas que foram mordidas pelas serpentes no deserto, se olhassem para as suas feridas e como estavam feias, não teriam sobrevivido? Não teriam sobrevivido. Por isso Deus disse que tinham que olhar para a serpente de bronze na cruz. E Jesus disse a Nicodemos: como Moisés levantou a serpente, o Filho do Homem precisa ser levantado. Olhamos para ele e vivemos. Mas algumas pessoas não acreditam. Mas, pastor, o senhor fica falando para as pessoas olharem para Jesus. Temos que mandá-las realizarem algo, fazerem algo para o Senhor Jesus. Isso é santidade. Para eles, as obras são santidade. Mas o livro de Efésios tem 6 capítulos. Você sabia que os primeiros 3 capítulos dedicam-se unicamente a dizer quem somos em Cristo e o que temos nele? Os últimos 3 capítulos falam do amor dos maridos, a submissão das mulheres, os filhos, obedecendo os pais, os senhores dando o que é justo, falando para os empregadores. Depois fala sobre a batalha espiritual. Tudo isso, os últimos 3 capítulos, vem depois de você se deliciar nos primeiros 3 capítulos. O primeiro dever do homem para com seu Deus é se alegrar com aquilo que ele dá e se alegrar com aquilo que Cristo fez. Alegrar-se é obedecer. Usufruir é obedecer. Seu primeiro dever da fé é usufruir o que Cristo fez. E o sangue de Cristo trouxe para tão perto de Deus, e você tem que reconhecer essa proximidade. Mesmo quando você está dirigindo, você não precisa tentar forçar a sua mente para se aproximar de Deus. Deus já está perto de você dentro desse carro. Não são suas obras, suas boas obras, ou a falta delas. As obras mais não afastam você e suas boas obras não aproximam você de Deus. O que aproxima é o sangue de Jesus Cristo. Outro dia, eu e minha esposa vimos um acidente. Eu acredito que quando Deus permite que você veja um acidente, é porque Ele quer que você ore. Eu não precisei entrar numa atmosfera especial. Pai, eu confesso todos os meus pecados. Também não fechei meus olhos. Senão seria outro acidente. Eu orei e disse: Senhor, poupe a vida desse homem. Que ele conheça o Salvador Jesus. Amém? Ele está próximo. O primeiro dever do homem para com Deus é usufruir o que Deus fez na vida dele. No próximo programa, vou dizer isso com toda reverência: Deus não pode não fazer você justo, se você crer no que Cristo fez. Amém? Obrigado por sintonizar no programa de hoje. Esperamos que tenha sido uma bênção para a sua vida. Para mais informações sobre o programa da Igreja New Creation, acesse o site ncctv.org.sg. Lá você poderá se inscrever para receber um devocional diário do pastor Joseph Prince. Seja incentivado e fortalecido todos os dias e saiba o quanto Deus lhe ama através desses devocionais. Acreditamos que seu dízimo pertence à igreja que você frequenta e oramos para que você seja grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado.